Bom dia a todos e todas. É um prazer novamente ter vocês a bordo. Nós vamos dando sequência ao nosso workshop de Comércio Internacional em Debates. Eu gostaria de lembrar que a gente já teve essa segunda, na verdade, o segundo painel. Nós já tivemos o primeiro, que tratou sobre mercado e logística. Rudy, projeta para mim, apenas para lembrar o pessoal de quais são os próximos painéis. Então, nós já tivemos no dia 29 de abril, mercado e logística, uma discussão muito interessante, tendo alguns experts no mercado, na área de mercado e logística, sob o ponto de vista comercial. Tivemos Patrício Júnior, do Tio Group, que é uma pessoa, um profundo conhecedor da área de portos e de transporte, também junto com a Larissa, que é do Ministério da Agricultura, e que conhece, inclusive, a pessoa encarregada do braço da China. Então, tem um profundo conhecimento sobre a questão do agronegócio, voltado para o mercado asiático, China particularmente. E tivemos o Rodrigo Vilaça, que é da FGV Transportes, é o coordenador, que também deu uma visão muito interessante sobre o mercado. Hoje, nós temos o nosso segundo painel, e que nós vamos tratar sobre transporte, comercialização e contratos de forma geral. Para isso, nós temos um time que eu daqui a pouco vou apresentar a vocês. Na próxima sexta-feira, no dia 14, nós vamos falar um pouco sobre seguros, né? E sobre também as questões de avarias e tal, onde nós vamos ter dois especialistas, corretores especialistas no mercado securitário, que é o João Barbará, da Interrisk Service, e o Guilherme Matoso, da Aon. E vamos ter também o Wagner Rodrigues, da London Offshore Consultant, que é um perito, alguém que conhece muito a área de cargas, de avarias, etc., e que também vai somar aí uma discussão bastante interessante. E, por fim, finalizando, no dia 21 de maio, nós vamos falar um pouco sobre a questão aduaneira e tributação, e também nós vamos ter a presença de três experts com muita experiência, que é a Jennifer, que conhece muito a área de aduaneira, Jennifer, minha colega aqui do escritório. Nós vamos ter também a Patrícia Azevedo, que enfim, também tem muita experiência em tributação, e a Renata Amaral, que vem a ser professora da Universidade de Washington e que também vai participar, dando a contribuição nessa área aduaneira. Bom, pessoal, então, por favor, tira Então, dando continuidade, eu queria apresentar os nossos expositores de hoje. A exemplo, antes de apresentá-los, a exemplo do que nós fizemos no primeiro, a forma como conduzimos no nosso primeiro painel, eu diria que nós vamos fazer de uma extrema informalidade. Aliás, ontem fomos consultados qual é o nosso dress code. O dress code vai seguir exatamente o mesmo grau de informalidade que vem sendo essas nossas discussões. Nós procuramos colocar um painel de pessoas com extrema experiência prática no mercado, não advogados, inclusive, e advogados, de forma que a gente possa somar para um público que não tem uma qualificação, ou não tem um conhecimento jurídico aprofundado, mas que lida diariamente com seus contratos. Então, a primeira pessoa que eu gostaria de apresentar e agradecer, inclusive, a presença, é a Márcia Aksui, que ela é consultora especializada no processo de exportação de grãos e nos contratos tipo ANEC, na Maksui Consultoria. Márcia possui mais de 30 anos de experiência em trading e commodities, trabalhando em grandes empresas como na Multigrain, do grupo Mitsui,
a Noble Brasil S.A., Conagra Trade Group, Cargill, Cebatec. Ela é formada em administração e com foco em comércio internacional. Márcia possui, como eu disse, experiência em contratos ANEC, diversas certificações internacionais, inclusive GAFTA. Nós temos também o Celso Azevedo, que o Celso é um barrister, que é um advogado inglês e qualificado também como advogado em Nova York. Ele é do escritório 36 Commercial, em Londres. Celso atua há mais de 20 anos, como disse, como advogado inglês. E depois, Celso, quero que você explique essa diferença entre barrister e solicitor, né? E nas áreas de comércio internacional, trade, shipping e seguros. Celso também é autor de vários livros de editoras renomadas, com títulos como International Commercial Arbitration Practice, Cyber Risk Insurance, que é um assunto extremamente interessante. Aliás, um livro, acho que foi um livro que foi de ponta quando você escreveu o livro, não havia muita coisa escrita sobre isso, e Business Interruption Insurance também. Depois nós temos o Paulo Campos Fernandes, que é advogado e engenheiro naval. Paulo atua como advogado e consultor no nosso escritório, nas áreas de direito marítimo, energia, contratos e regulatória também, professor da FGV, nos cursos de direito marítimo, e também no curso de transporte do Instituto Brasileiro do IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo. Possui uma vastíssima experiência nas áreas de logística, comercialização de petróleo, derivados, gás natural, enfim, com foco no transporte marítimo. E o Paulo é autor de um livro muito interessante chamado Contratos de Afretamento à Luz dos Direitos Inglês e Brasileiro. Eu acho que é uma obra única do gênero, porque ele justamente faz essa comparação da questão analisada e vista pela Common Law e pela Civil Law. E, por fim, eu tenho o Philip Walter, que, a exemplo da Márcia, não é advogado, mas ele possui uma enorme experiência no mercado. O Philip, ele é economista pela European University da Bélgica, passou o início da sua carreira no Oriente Médio, quando, inclusive, conheci o Philip há 30 e tantos anos atrás, né, que você estava chegando ainda do Oriente Médio, e além de passagem por armadores como Norsul, Rio Broker, Gearbook, onde atuou 23 anos em empresas armadoras norueguesas, da empresa armadora norueguesa Star Shipping, como diretor-geral, vice-presidente, responsável pela criação e implementação de várias linhas, né? E, enfim, e hoje o Philip trabalha na Lem Chartering e também presta consultoria nessa área nesse mercado, né? Então, assim, sem maiores delongas, eu queria, mais uma vez, reafirmar a importância da gente ter pessoas com uma prática muito grande na formatação, inclusive, de contratos, né? Sobre não sobre um viés legal, mas sobre um viés absolutamente prático. Eu, já começando, eu gostaria, falando um pouquinho sobre essa questão dos contratos internacionais de compra e venda, eu queria direcionar minha primeira pergunta, que vai ser a forma como nós vamos direcionar, os debates, sob forma de perguntas e respostas. Eu queria direcionar a Márcia a seguinte pergunta: Márcia, em termos de contratos de compra e venda internacional, quais são os tipos mais comuns? O que é importante ter em mente em termos de escolher o padrão do contrato, quais as vantagens, enfim, riscos envolvidos? Em suma, o que eu gostaria que você passasse para nós dentro desses seus 30 anos de experiência, nos passar um pouco sobre qual é a tua visão, né,
sobre os contratos internacionais de compra e venda, e, no teu caso, mais na área de grãos, granéis, etc. Obrigado, Márcia, por favor. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite, Ivan. Obrigado por fazer parte dessa bancada de especialistas. Eu tinha pedido para o Ivan não falar a quantidade de anos, né? Mas ele insistiu em dizer, acho que aí mostra também a bagagem e torna-se vantagens e desvantagens, vamos dizer, do processo, né? Em termos de modalidade de contrato de compra e venda, que eu posso dizer, minha contribuição vai ser muito ligada a commodities, e principalmente em questão à soja, que é a minha especialidade. Os contratos mais utilizados são FOB, custo e frete e CIF, né? O que eu posso dizer com propriedade é sobre os contratos ANEC, que a ANEC trata dos contratos na modalidade FOB. Aí aqui eu abro um parênteses para falar um pouquinho sobre a ANEC, que a gente tem um público que talvez não tenha tanto contato com commodities, diferente de mim, que acho que acabo tendo muito mais contato, meu universo é de commodities e grãos, né? A ANEC é uma associação, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Ela existe desde 1965, tem 40 associados. Ela é formada por vários comitês técnicos de qualidade, de fiscal, e um comitê de revisão de contratos, que é aqueles que cuidam dos contratos padrões, das suas regulamentações, das suas demandas e necessidades de correção dos contratos, né? Os contratos ANEC, eles tratam da modalidade FOB, e são contratos padrões que são utilizados tanto como referência dos negócios do mercado doméstico, como respeitados e utilizados no mercado internacional. Então, se alguém quiser vir comprar soja, por exemplo, no Brasil, vai fazer através dos contratos ANEC, né? Aí, falando um pouquinho de contrato padrão, quais as vantagens e riscos que a gente tem em relação a isso, na verdade, o contrato padrão, no meu ver, ele só vem trazer vantagens, né? Porque ele estabelece cláusulas específicas e padrões para quase todas as questões comerciais envolvidas numa negociação. Quantidade, tipo de produto, algumas regras que são essenciais para que o negócio seja executado e aplicado, né? A questão do risco de contrato padrão, que eu vejo é que se você tiver uma negociação que tem alguma especificação, alguma coisa especial no contrato, você não pode esquecer de acrescer, de adicionar, de incluir cláusulas especiais. Vou dar um exemplo no caso da soja, que é a necessidade de um registro para a soja que vai para a China. É um cadastro feito através do mapa, onde é uma exigência da China. Se essa cláusula, por exemplo, não for recomendada e mencionada no contrato, corre o risco do exportador, que tem mencionado no BL, não conseguir descarregar a mercadoria, por exemplo, no destino, né? Eu acho que isso contempla mais ou menos a questão de ter um contato padrão e a vantagem. Na verdade, acho que a vantagem também está relacionada no pré-estabelecimento de responsabilidade, deveres e obrigações de cada lado e as boas práticas, né? Porque eu falo que se você tem uma cláusula específica bem clara para todo mundo, ela traz a discussão ao mesmo nível e você acaba não perdendo tempo em wording, em discussões desnecessárias comercialmente. Perfeito. Paulo, por favor, Paulo acenou? Sim, Ivan, Márcia, obrigado aí pelas observações muito interessantes, e eu queria também acrescentar essa pergunta, essa conversa tão interessante, uma discussão que eu vivenciei na minha carreira, a respeito da escolha da modalidade que você mencionou aí, entre FOB, CIF, custo e frete. Essa discussão ela é muito interessante porque ela causa alto impacto no resultado econômico do trading, né? Um grande armador, ele coloca lá no seu logo lá de apresentação a seguinte frase, adaptada da frase de Arquimedes: "Give me a ship and I will move the earth." Então,
Então, o navio é uma alavanca logística extraordinária para a comercialização, não é? Então, na medida em que o comercializador acrescenta o transporte marítimo na sua cadeia de negócios, ele alavanca suas vendas, podendo alcançar clientes que, na modalidade FOB, ele não conseguiria alcançar. É um benefício que eu acho assim bastante interessante. E do ponto de vista também do resultado econômico da operação de trading, é interessante observar que, ao acrescentar o transporte marítimo no negócio, surge a oportunidade de capturar não só a margem na commodity, mas também a margem de transporte marítimo. E o que eu observo nas companhias é que existe, vamos dizer, uma sequência de gerações de posicionamento nesse assunto, inicialmente na parte FOB, depois dão os primeiros passos no emprego do transporte marítimo nas suas comercializações, mas o transporte marítimo fica sendo um centro de custos, embora trazendo resultados para o negócio como um todo, e na medida em que vai se mergulhando no mar, né, na medida em que o navio se torna uma alavanca de negócio, a gente observa algumas empresas em que o próprio transporte marítimo se torna um negócio próprio, né, de tão relevante que é esse assunto. Então, assim, são breves considerações que eu queria somar aí às interessantes observações da Márcia para esse nosso debate. Perfeito. Antes de passar ao Felipe, eu queria perguntar ao Celso, né? A Márcia falou um pouquinho sobre a questão da ANEC, né? Depois, talvez, a Márcia possa até complementar um pouquinho, falando um pouco sobre a ANEC em si, e o que é a ANEC e os seus respectivos contratos, mas também foi falado na questão da GAFTA e FOSFA, né? E, Celso, eu queria que você, se você pudesse, dar um breve esclarecimento, breves palavras acerca dessas duas associações e as suas funções e, obviamente, a sua importância aí no mercado internacional e na sua atuação em termos de contrato padronizado e tal. Os serviços... Com prazer, Ivan. Obrigado, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Bom, vamos começar com a GAFTA, né? A GAFTA é a The Grain and Free Trade Association e, como está dizendo, Grain and Feed são farelos e grãos e farelos, soja, milho, farelo de soja. E a GAFTA é uma associação internacional baseada aqui em Londres que tem contratos padrões. A FOSFA é a Federation of Oils and Seeds and Fats Association, que tem contratos padrões que lidam com o comércio internacional de óleo e gordura vegetal e sementes oleaginosas. E também tem contratos padrões que incluem tanto a GAFTA quanto a FOSFA. Eles têm contratos padrões que têm como cláusula de eleição de foro e lei inglesa e eleição de foro aqui na Inglaterra com a arbitragem aqui em Londres. Isso é o ponto inicial, mas voltando ao tema da Márcia, da importância dos contratos padrões, é que esses contratos padrões, eles, como eles estão incorporando o direito inglês, uma das grandes vantagens do direito inglês, tem vantagens e desvantagens, mas uma das grandes vantagens do direito inglês é a questão da certeza jurídica. Então, o contrato padrão dá certeza jurídica e utilizando, porque todas as partes são contratos que são bem conhecidos por todas as partes, utilizados com frequência, e, portanto, qualquer disputa, as partes mais ou menos sabem o que os seus contratos estão querendo dizer e qual seria o resultado, sem ter que entrar em uma disputa jurídica, em uma arbitragem. Isso é a certeza jurídica, o conhecimento do resultado de qualquer quebra contratual. E esses contratos, eles elegem a arbitragem, que, como o Brasil esse é o ponto final, a gente precisa lembrar que o Brasil é signatário da Convenção de Nova York de 58 e, portanto, se uma parte brasileira obtém um laudo arbitral,
aqui em Londres, ela pode executar esse laudo arbitral contra o comprador em qualquer parte do mundo, contanto que seja um país que seja signatário da Convenção de Nova York. Perfeito, Celso, te agradeço. Eu acho que você puxou uma questão muito interessante, que é justamente quando você fala do contrato, é inevitável que se fale sobre a cláusula de eleição de foro e a jurisdição, né? Quer dizer, a eleição de foro, a jurisdição aplicável, né? A lei aplicável e a respectiva jurisdição. E com isso, quando você fala sobre a certeza, a questão da segurança jurídica, que é um tema que está muito em discussão hoje em dia, na necessidade para efeitos de investimentos, inclusive, há essa opção. Por quê? Porque quando você fala numa lei que não seja brasileira, uma opção entre as partes, né, por um foro e lei estrangeiros, você traz, digamos, a reboque, se é que eu posso falar assim, a necessidade de árbitros, né? Árbitros que conheçam aquela determinada lei que está sendo aplicável e, principalmente, conheçam toda a sistemática, todas as operações e as nuances. E eu acho que isso aí é algo que nós temos tanto na área de transporte internacional como na área de compra e venda internacional. Ou seja, todos os contratos internacionais de todos os setores têm essa peculiaridade. Felipe, eu vou te pedir mais um minutinho para te passar, mas, Márcia, porque eu acho que está na mesma linha. Márcia, você queria colocar alguma coisa mais? Já pegando o gancho que foi dado para o Celso e algumas questões que eu já tinha comentado, a ANEC realmente ela tem como base os contratos estrangeiros internacionais GAFTA e FOSPA, mas ela também tem a aplicação da jurisdição da lei inglesa. Então, a gente também não incorpora dentro do contrato ANEC, mesmo sendo um produto brasileiro exportado e etc., a jurisdição da lei inglesa. Então, a gente tem algumas cláusulas que são específicas e são adaptadas ao mercado brasileiro, nas suas necessidades, como regras portuárias, por exemplo, mas a questão da arbitragem, força maior, insolvência, o contrato ANEC remete a esses contratos estrangeiros, então a ligação é muito grande, né? E a questão da arbitragem, que foi um exemplo dado, a ANEC tentou, um tempo atrás, fazer as arbitragens por associações brasileiras, né? Mas pelo mercado tradicional que a gente tem, pelo mercado internacional que se tem, a gente voltou a remeter as arbitragens à corte inglesa. Né? Esse é um ponto que eu queria colocar, e acho que, acrescentando alguma coisa do Paulo, vendo como a mercadoria dentro do meio de transporte, que ele falou em relação a navio, mas dentro da cadeia, por exemplo, de commodities, a gente tem vários setores de intermodais, onde essa aplicação do conhecimento sobre transportar a mercadorias são assuntos interessantes de serem pontuados e serem considerados como margem, né, de custo e tudo mais. Acho que a gente chega a uma conclusão que sim, é o conhecimento que faz com que as pessoas usem modalidades diferentes no transporte de alguma mercadoria. Perfeito, Márcia. Eu depois volto a você, porque toda vez que remete à lei inglesa, eu tenho que fatalmente falar com você, Celso. Mas eu queria queria dar a palavra ao Felipe, de forma que o Felipe coloque as suas considerações sobre isso. Bom dia, gente. Bom dia, Ivan. Obrigado pela participação, pelo convite. E obrigado, Márcia, por voltar para a fala do Paulo, porque, na realidade, queria aproveitar esse gancho. De fato, a exportação CIF, né, ela traz uma série de vantagens, e uma que não foi mencionada pelo Paulo é como cativar um cliente, né? Você tira toda aquela preocupação dele de transporte das costas dele. Ele recebe a carga, a mercadoria que ele acabou comprando na porta dele. Então, o exportador, além de aproveitar
do transporte marítimo, além de poder ganhar dinheiro em cima do transporte marítimo, ele acaba cativando o cliente, evitando, assim, tirando um pouco o risco dessa parte logística por parte dele. E uma outra coisinha que eu queria mencionar é que essa lei inglesa, gente, ela certamente nós temos um público mais abrangente do que apenas produtos agrícolas. Essa lei inglesa, ela é tradicional no transporte marítimo e ela é aplicável na grande maioria dos contratos de afretamento. Então, acredito que é um assunto a ser levado a sério e certamente o Celso e o próprio Paulo conseguem explicar isso até melhor do que eu. Obrigado, Felipe. Muito interessante essa construção, essa visão que você colocou. Ô, Celso, a Márcia comentou sobre, por exemplo, algo como força maior. Eu acho que nunca o momento onde se discute força maior é muito próprio, né? Seja em função de pandemia, seja de forma geral, né, está se discutindo o assunto. E a lei inglesa, a Common Law, ela tem as suas peculiaridades. Uma delas é o aspecto da força maior. Como é que ela é vista, né? No Brasil, a força maior ela é uma questão legal. Você até pode colocar, e tem nos contratos, normalmente, provisões, mas, antes de tudo, ela não é apenas contratual, ela é legal, né? Então, isso tem os seus desdobramentos. Eu queria que você, Celso, fizesse algumas considerações dentro da Common Law. Como é que funciona a força maior? Rapidamente, a principal diferença, como você falou, Ivan, é que no direito inglês não há lei dando uma definição do que é a força maior. Então, se há se força maior é importante dentro do contrato, e nos contratos GAFT e FOSFA, e em muitos contratos ingleses de compra e venda, você teria uma cláusula de força maior, de force majeure, a cláusula de force majeure é interpretada de acordo com os seus termos individuais. E cada contrato vai ter termos um pouco com suas peculiaridades. Alguns deles vão falar em prevention, outros vão falar em hindrance, outros vão falar em impediment. E cada um desses termos, às vezes eles listam, há uma lista, aí depois de exemplos de força maior. Então, você tem que fazer a análise, e há julgados ingleses fazendo análise de clausulados diferentes. Então, é importante que, se você tem uma questão, um caso que haja um elemento de força maior, de força majeure, que você faça essa análise perante os últimos julgamentos ingleses sobre esses termos. E essa é uma coisa inusitada para quem não está acostumado com o direito inglês. E não só força maior, mas há vários outros termos no contrato que têm um significativo jurídico em inglês que você precisa de uma análise técnica do que significa esse termo mediante o direito inglês. Isso remete, Celso, é muito interessante. Eu sou um cara fascinado nessa coisa desse direito comparado, né? E eu gosto muito de ler, de estudar sobre isso. E na Common Law e na Civil Law, é incrível como a gente vê algumas discrepâncias, porque eu não gosto dessa palavra, mas diferenças, né? E uma delas é isso, a questão do contrato, por exemplo, aqui no Brasil, a questão da vontade, qual era a intenção das partes no momento em que firmaram o contrato, né? E essa visão do direito inglês sobre vale o que está ali dentro no contrato propriamente dito. As discussões, por exemplo, as discussões pré-contratuais, elas podem ter um peso, mas não tem o peso que teria, né, para uma avaliação de um juiz, né, que seriam qual era a intenção das partes, né, que levou à formação daquele contrato. Então, isso é algo bastante interessante, né? E me remete, principalmente, ao cuidado que se deve ter
no momento da formação desse contrato. Ao contrato, o cuidado da revisão, o cuidado para que a última forma na negociação, lembrando que é essa que vai valer entre as partes, né? E que isso teria os seus respectivos desdobramentos. Então, essa coisa do que vale o que está escrito, óbvio, todo contrato vale o que está escrito, mas a intenção das partes dentro do contrato, e a capacidade e a possibilidade que o juiz tem em termos de interpretação, etc., eu diria, e essa é uma impressão minha, que nós temos maior abertura, enquanto na common law não há uma abertura tão grande para a questão da interpretação da vontade das partes dentro desse contrato. Não é isso, Celso? Exatamente. A lei de obrigações no direito inglês não é codificada. Então, então as obrigações contratuais entre as partes não são... O que está escrito no contrato é o principal, é o único que o juiz pode se utilizar para interpretar a vontade das partes. Então, você não tem, por exemplo, um artigo do Código Civil sobre boa-fé. Você não tem um artigo, você não tem a utilização do Código de Defesa do Consumidor ou hipossuficiência das partes entre partes que são empresas. Então, há uma restrição de conceitos extracontratuais de ordem pública no direito inglês. Isso é restringido, é muito mais limitado. Enquanto que em países civilistas como o Brasil, você tem mais legislação sobre a questão de obrigações contratuais, então isso dá mais possibilidade para o julgador utilizar questões de ordem públicas e de lei, de legislação, sobre a interpretação do que está redigido nos contratos. Não é porque não há o conceito de boa-fé, por exemplo, existe, mas você tem que escrever uma cláusula que diga, que determine que você tem que utilizar boa-fé entre as partes. Aí tudo bem, o juiz pode utilizar o conceito, a doutrina de boa-fé na interpretação daquele clausulado. Mas se o clausulado não há esse clausulado, não há uma legislação dizendo que o juiz pode se utilizar do conceito de boa-fé na interpretação daquela cláusula. Muito obrigado, Celso. Bom, nós temos aqui hoje para discutir um pouco sobre contratos internacionais de compra e venda, um pouco do viés dos contratos internacionais de transporte, e aí eu passo esse segundo capítulo aqui do nosso painel, que é justamente tratando sobre os contratos, né, os contratos internacionais de transporte. E já iniciando aqui, eu queria dirigir a minha pergunta para o Paulo. Paulo, você escreveu esse livro sobre os contratos de afretamento, enfim, à luz de direito brasileiro, direito inglês, você tem uma vasta experiência nisso. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre dentro com o perfil dos exportadores, etc. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre os tipos de contrato de transporte, vamos chamar de uma forma mais alargada, né? Os contratos de transporte de forma geral, e essa questão das modalidades contratuais, contratos talvez dando um toquezinho sobre os contratos padronizados, a exemplo da GAFTA, FOSFA e ANEC, mas também no setor de transporte, como é que funciona. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ivan. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito interessante os debates anteriores, e agora vamos nessa sequência aqui conversar um pouco sobre o papel do transporte marítimo. E o transporte marítimo ele pode ser contratado na forma de contrato de transporte em si ou por meio de contrato de afretamento. Os contratos de transporte, quando estamos falando aqui de exportação de grãos e de grandes volumes, eles são pouco utilizados. Atualmente, os contratos de transporte ocorrem mais em navios transportadores de contêineres que têm seus modelos específicos
já na forma dos Bill of Lading, dos conhecimentos de transporte. Vou discorrer pouco sobre isso. Já sobre o afretamento, existem, assim, no foco aqui das nossas discussões, dois tipos de contrato aplicáveis. Um é o contrato de afretamento por viagem, o Voyage Charter Party, onde o navio é contratado para cumprir uma viagem a partir do porto de carregamento até o porto de descarga, e o contrato de afretamento por período, Time Charter Party, onde o navio é contratado por um período para realizar várias viagens. O mercado adota ainda outras variações em cima disso. Exemplos: é possível contratar não o espaço inteiro do navio, mas em uma mesma viagem do navio podem ser contratados vários contratos por viagem para uma mesma viagem, uma mesma embarcação, com vários afretadores. Existe também uma outra variação, que é o Trip Charter, também bastante usado nesse tipo de negócio, que ele se assemelha a um afretamento por viagem, sendo que a remuneração dele é por dia. Então, o armador, o fretador, vai ser remunerado pela quantidade de dias que a viagem durou. Já o afretamento por viagem, o preço, em geral, é fixado em um preço por tonelada, havendo casos onde há um preço fixo, um lump sum. Também o mercado, a semelhança do que acontece na comercialização das commodities, o mercado também de transporte marítimo trabalha com contratos padronizados, porque isso confere muita agilidade na negociação, além de toda essa questão de segurança jurídica tão bem comentada aí pelo Celso e por você. E aí os principais formulários usados são o GENCOM, que é um formulário genérico para transporte de carga geral, mas que pode ser utilizada para o transporte de commodities, o NORGRAIN e o GRAINCOM. Esses formulários eles estão disponíveis na BINCO, uma associação internacional que reúne armadores, transportadores, brokers, agentes, e que divulga esses contratos numa base de dados bastante confiáveis, um trabalho assim já secular, não é? Então, esses formulários são os mais usados para afretamentos por viagem. Para afretamentos por período, para esse tipo de carga, é utilizado o NYPE, New York Producer Exchange. Então, é um formulário bastante usado para os afretamentos por período. Perfeito, Paulo. Assim, eu acho que foi uma introdução muito interessante, porque isso dá uma dimensão de o quanto a padronização ou a tentativa de padronização dos contratos internacionais ela é importante justamente voltando à harmonização, né, e à segurança jurídica, como a gente falou, porque a exemplo, como você bem comentou, nos contratos BINCO, né, aqueles contratos internacionais, onde muitos são utilizados no transporte, são utilizados justamente a legislação inglesa e o foro enfim, inclusive a arbitragem, né, como é o caso da International Arbitration Association, né, que tem um papel muito importante na London Maritime Arbitration Association, tem tido um papel muito importante justamente na condução das arbitragens através de árbitros renomados e através de julgamentos enfim, baseado em casos precedentes, etc., eles têm dado uma segurança jurídica na solução das controvérsias. Sobre isso, mas avançando um pouquinho, e dentro dessa nossa ideia de ter sempre a visão do advogado e do não advogado, daquele de quem lida, do operador do contrato propriamente dito, eu queria
perguntar, fazer uma consideração aqui, perguntar talvez ao Felipe, quais seriam, assim, dentro dos contratos de transporte, né? Quais seriam, assim, os grandes desafios e quais as considerações que você tem a fazer sobre questões relacionadas, por exemplo, a determinadas cláusulas, né? Onde você se vê, você que na sua função, na sua consultoria de broker, etc., de tentar analisar a operação, né? E aconselhar contratos específicos, né? Como é que você lida com questões como demurrage, sei lá, unsafe port, terminais e principalmente as questões logísticas, né? Embora a logística, depois a gente vai endereçar uma pergunta específica, mas eu queria que você fizesse uma introdução com o teu olhar de 30 anos trabalhando nessa construção de contratos. Primeiramente, está investindo muito nesse negócio de idade, né? Se somar a idade de todos nós, voltamos para 1800, eu acredito. Mas, enfim, pelo menos até mais do que isso. Pelo menos na idade nós temos alguma coisa, que é a possibilidade de ter acesso à vacina. Mas... Absolutamente, absolutamente. Bom, é uma pergunta extremamente abrangente. Tá? Eu acho que a primeira coisa que um exportador precisa determinar é o que ele quer fazer. Né? Se ele quer vender FOB, se ele quer vender CIF, e se ele quiser vender CIF, ele precisa entender o que ele está fazendo. Dando uma resposta bem direta, eu acho que o grande problema, o grande desafio é exatamente o exportador precisa entender o que ele está fazendo. O que significa entender o que está fazendo? O Paulo mencionou o GENCOM 94. Alguém já virou e olhou o verso desse texto pequenininho e começou a ler o que está escrito ali? Você não acredita o que você encontra lá dentro, né? E aí você também não vai acreditar que você vai ter que aceitar aquilo. Não vai aceitar. Então, ao meu ver, existe muita falta de conhecimento. E o Brasil, apesar de ser um país com mais de 8.000 quilômetros de linha costeira, ele não tem muita tradição de conhecimento marítimo, ele não tem muita tradição de transporte marítimo. O exportador ele precisa, ao meu ver, criar um padrão. Legal, você tem um padrão GENCOM 94, FOSPAC, Caramba 4, mas sempre existem as cláusulas adicionais nesses contratos. E essas cláusulas adicionais nesses contratos, elas precisam ser bem elaboradas, precisam ser bem entendidas. E aí que está o grande pulo do gato. Precisam ser compreendidas e entendidas. Essas cláusulas mal entendidas e mal escritas, elas podem custar fortunas. Tá? Elas podem custar falência de empresas. Citou-se força maior, onde cada um dos embarcadores precisa contribuir para a salvação do navio, da carga, etc. etc. Cita-se, por exemplo, unsafe port. Quem sabe o que é unsafe port? Né? Existem um monte de variações de unsafe port. O porto foi safe quando o navio entrou, mas ele deixou de ser safe quando o navio saiu, porque afundou o navio no canal de acesso. E aí? O que acontece? Quais são as minhas responsabilidades como embarcador e como vendedor CIF da minha mercadoria? O que é WECOM, né? WIFPON? São termos que todos os armadores carregam embaixo do braço e entendem perfeitamente o que significam. Mas será que o leigo, será que o exportador, que talvez não tenha tanta, digamos, frequência, né, com o contato desses termos, será que ele entende realmente o que significa aquilo? Né? E quais são os riscos?
o que é o ECON? Whether custom cleared or not. Mas o que significa isso, né? WIFPON, whether in free pratique or not. Eu tenho muitas essas perguntas, sim, mas por que o tempo do navio começa a contar, mas o navio não está em free pratique, está em free pratique? Então, quais são as consequências? Eu digo mais, né? Qual é o valor dessas consequências? Ou melhor, qual é o valor de não cumprir com aquilo que está escrito? E isso o mercado deixa de saber. Existem muitos meios para se proteger contra eventualidades, contra acidentes, contra até a própria força maior. Isso é um assunto para a semana que vem, porque eu entendo que serão convidados pessoas especialistas de P&I, de seguro, etc, etc. Mas a questão é que precisa saber que existem soluções para isso, né? E o público precisa encontrar essas soluções. Então, resumindo, acredito que há falta de conhecimento no mercado, de repente, um pouco de falta de investimento no desenvolvimento desses profissionais que mexem com a parte logística e com essa parte especialmente a parte de transporte marítimo. Não generaliza, por favor, gente, porque existem muitos profissionais de primeiríssima classe neste mercado. No Brasil, eu pessoalmente conheço vários, né? Mas, especialmente me dirigindo ao médio e o pequeno exportador, talvez lá existem lacunas, lá existe falta de conhecimento, tá? Acredito que seja um pouco isso, Ivan. Acredito que um investimento na educação desses profissionais marítimos e um investimento no conhecimento, né, dos termos, das condições e das possíveis consequências, e depois também das possíveis proteções. Acredito que seja mais ou menos o meu pensamento sobre as dificuldades e os riscos. Perfeito, Felipe. Você tocou em algumas questões, inclusive de topo, de um jargão muito próprio, né? Então, isso me remete ao seguinte: a importância do nascedouro do contrato, de você adaptar o contrato perfeito, o contrato que mais se adeque àquele tipo de operação. E aí a gente entra também numa discussão relacionada à logística propriamente dito, que eu entendo que é algo que você também faz parte. Você tem uma experiência grande lá, desde como eu brinquei, quando eu conheci você, aliás, quando eu conheci você não falava nem português, né? Hoje fala português melhor que qualquer um de nós aqui. Aliás, tão bem como todos aqui. Então, eu acho que essa questão da logística, da adequação, eu acho que é importante de você customizar. Nós estamos falando de customização do contrato no seu nascedouro, né? E no seu desenvolvimento depois nas questões operacionais que são desenvolvidas dentro do próprio contrato, né? E de forma que, para evitar justamente focos de atrito, evitar brigas dentro do contrato, né? Evitar disputas dentro desse contrato. Então, acho muito interessante. Eu acho, inclusive, que fica até a ideia, eu acho que é muito interessante um dia contar com a participação de vocês aí, para talvez fazermos um seminário somente voltado para discussões acerca de demanda, de contagem, como é que funciona, né? O Notice of Readiness, lay time, lay period. Eu acho que são questões que são muito, muito importantes para os operadores, para aqueles que lidam com os contratos. Eu vejo que vocês dois, Márcia e Felipe,
pedindo a palavra, mas eu queria só pedir ao Celso para ver se teria algum comentário, alguma coisa que você teria em relação à lei inglesa específica e sobre essa necessidade do expertise dentro do expertise do árbitro, por exemplo, que a gente já falou, né? E a própria importância das associações como a London Maritime Arbitration Association, que dá que dentro da resolução das disputas, né? Qual é a visão? Rapidamente, se você pudesse me colocar, te agradecia, Celso. Como você falou, Ivan, a LMAA é a principal associação de arbitragem marítima do mundo, de longe. Inclusive em termos de número de arbitragens, tem mais arbitragem em LMAA do que ICC, LCIA, qualquer outra instituição arbitral, de longe, não chega perto em termos de números com o número de arbitragens a LMAA. A vantagem é que, estando aqui em Londres, dentro do comércio internacional, eles se posicionaram, e o direito inglês se posicionou como um direito meio imparcial entre países, no mundo inteiro. As pessoas não querem utilizar, para ficar num ambiente meio neutro e imparcial, você utiliza o direito inglês e a arbitragem LMA, e foi muito bem sucedida com esse posicionamento. Tem outras instituições que estão crescendo muito, principalmente em Singapura. A Associação de Arbitragem Internacional de Singapura está crescendo muito, Malásia também. Mas no momento, e mesmo essas associações, os direitos, o direito singapuriano é muito parecido com o direito common law, muito parecido com o direito inglês, e voltando à questão de certeza jurídica, e o importante para um país grande como o Brasil, só para finalizar, repetindo mais ou menos o que o Felipe falou, é que os níveis de exportação brasileiros são muitíssimo maiores do que eram 15 anos atrás ou 30 anos atrás. Então, tem muito espaço para que os exportadores brasileiros possam aprender mais, desenvolver mais as estruturas de exportação, os contratos de exportação, os tipos diferentes de contratos de exportação, do que é o tradicional historicamente dentro do histórico de exportação de comércio internacional brasileiro. Tem muito espaço de crescimento. Márcia? Obrigado, Celso. Márcia? Na realidade, eu queria pegar o gancho do Felipe a respeito do conhecimento, né, que tem que se ter sobre toda a operação, né? A escolha da modalidade de contrato de compra e venda, seja de transporte, etc., envolve muito você conhecer o que você está fazendo, né? E muitas vezes existe, infelizmente, essa falha no meio de toda a cadeia de profissionais ou até na área operacional, né? Então, se nós conseguimos hoje, como especialista, ter estudado o contrato, cada cláusula e cada detalhe da sua aplicação, isso é possível também para qualquer indivíduo, né? Então, essa informação está acessível, e se não tiver, aí puxa a sardinha minha e do Felipe, né? Nós estamos aqui para ensinar, para aprender, que eu acho que isso que é o movimento todo, né? E a questão de que se uma área operacional não conhece exatamente as cláusulas contratuais, podem trazer prejuízos para o negócio, seja no contrato de compra e venda de commodities, seja na parte de transporte. Alguma coisa pode sair errado. Então, acho que é só um comentário acrescentando do Felipe e também trazendo um pouco da minha sardinha da área operacional, porque é muito importante você saber das cláusulas e suas aplicações. Perfeito. Obrigado, Márcia. Felipe, algum comentário que você pede? Primeiramente, obrigado, Márcia, porque você já basicamente falou tudo que eu queria falar também. Mas ótimo. Uma coisinha que eu queria acrescentar eu acho que, bom, primeiramente, os grandes exportadores já têm aqueles contratos e muitas vezes buscam consultoria e ajuda e explicações para montar esses contratos. Mas o médio e o pequeno exportador, eles também precisam disso, ou dessa assessoria de terceiros, ou dessa assessoria dentro da própria empresa. A minha recomendação é que cada exportador
mesmo que seja de médio ou pequeno tamanho, faça um contrato padrão que não necessariamente seja um contrato, mas que seja um charter-party. E aquele charter-party, ele já contém todas as cláusulas que ele gostaria de ter, né? Bota debaixo do braço, quando começa a negociar uma determinada carga, opa, eu tenho meu contrato da forma que eu gostaria de tê-lo debaixo do braço. Eu posso até negociar determinadas cláusulas, mudar determinadas cláusulas, mas aquilo já está escrito ali, você tem isso disponível, você sabe que está escrito ali, você sabe o que você gostaria de ter, né? Basicamente isso. Eu acho que tem que se preparar. Eu recentemente tive um comentário de um cliente meu que falou o seguinte, foi bem interessante, falou, realmente a gente se concentra muito em tentar economizar migalhas na área de produção, na área comercial, na área administrativa, reduz o cafezinho e caramba, mas deixa de olhar para a parte de logística, para a parte de transporte. Mais uma vez, não estou querendo generalizar, tá? Mas onde existem muitas possibilidades de redução de custo ou até de ganho de dinheiro, as pessoas até deixam de colocar o microscópio e ficar analisando detalhes para tentar melhorar essa parte. Perfeito, obrigado, o Felipe. O Paulo, você parece que quer também fazer algum tipo de consideração, por favor. Sim, justamente no reboque, né, dessa fala do Felipe e da Márcia sobre a importância do conhecimento, na medida em que nós estamos falando aqui de contratos internacionais para a venda das commodities, para o seu transporte, e foi bastante debatido aqui a questão do uso da lei inglesa, das diferenças da lei inglesa e da lei brasileira. Eu queria reforçar a importância de mudar o mindset, né? O operador brasileiro que está investindo cada vez mais no comércio internacional, ter a percepção que, na lei inglesa, a relação com risco é bastante diferente da lei brasileira, né? A gente aqui no Brasil, todos nós brasileiros, ou que vivemos aqui, e o Felipe conhece isso bem, temos um olhar muito consumerista, visão do consumidor, no sentido de que o contratante não toma riscos e todo o risco da execução do contrato fica com o contratado. Então, falando do transporte marítimo, a gente vê, numa visão brasileira, a gente teria um entendimento que o armador toma todo o risco e que o embarcador não toma risco nenhum. Mas não é bem essa a lógica dos contratos. Esse tipo de apropriação, né, de entendimento é muito importante para que se tenha êxito e que o planejamento seja efetivo, porque os contratos regidos, né, pela lei inglesa, pela lei americana também, porque é bem presente, esses formulários, muitos deles contemplam o uso da lei americana, que também adota o common law, eles estabelecem um compartilhamento de riscos muito grande. Então, quando um exportador embarca a carga num navio para que esse navio leve essa carga a um certo destino, há ali, então, um compartilhamento de riscos. E isso vai se repercutir nas questões de responsabilidade por danos à carga, se repercutir nas questões de danos ao navio, e isso acaba desembocando na questão do preço do contrato. E é interessante ter a percepção, assim, uma estatística bem, vamos dizer, aproximada, né? bem simples. Muitas vezes, em média, o custo do frete é de cerca de 5 a 7% do valor da mercadoria. É muito menos. Então, na medida em que se quer que o transportador absorva os riscos do transporte da mercadoria, o valor do frete não pode ser aquele. Eu costumo dizer o seguinte: preços de mercado para regras de mercado. Então, nessa discussão aqui do conhecimento,
certamente passa a compreensão dos riscos do negócio. Um contrato não é apenas um compartilhamento de obrigações, mas também um compartilhamento de riscos. E, no caso aqui dos contratos de afretamento, a lógica de compartilhamento dos riscos é bem diferente do que acontece num contrato que é tipicamente de relação de consumidor. Perfeito, Paulo. Você falava e me ocorreu, me ocorreu aqui algumas coisas que no passado a gente até vem tratando e dúvidas que surgem, né? Que, inclusive, nessas relações pré-contratuais, quando a gente analisa contratos de afretamento e tal, né? Sob a ótica do afretador, muitas vezes do exportador embarcador na condição, né, contratando CIF, enfim, embarcando CIF, né, contratando custo de frete, justamente elementos surpresa, né, principalmente quando a gente comenta, né, por exemplo, volto à questão do unsafe port, né, o raciocínio lógico, né, que seria, bom, eu não sou eu não sou transportador, né? Eu não conheço muito de infraestrutura de portos, etc. E tal. Por que, dependendo do tipo de contrato que eu for, modalidade de contrato que eu for contratar, eu posso vir a ser responsabilizado por enviar um navio para um porto unsafe, né? E também, não só isso, mas a questão conceitual do unsafe, o que é o unsafe, né? E os limites desse unsafe. Então, isso a gente já viu disputas no passado, eu mesmo participei já de uma arbitragem lá fora, onde, como expert em Brazilian Law, e tentando explicar como as coisas funcionam aqui e funcionam lá. E aí isso me remete justamente a outras questões, como conceitos como seaworthiness e cargo worthiness, né, Celso, que são conceitos muito típicos da lei inglesa, propriamente dito, né, mas que dão vamos dizer assim, uma bagagem dentro do contrato, de forma a fazer uma partição de riscos propriamente dito. Eu só queria lembrar que daqui a 7 dias, na próxima sexta-feira, a gente justamente vai falar sobre seguros, né, e que é uma modalidade, além das revisões contratuais que são feitas aí normalmente desde a construção dos contratos, da utilização do melhor contrato, mas também as proteções securitárias que podem ser utilizadas numa condição como essa. Mas, Celso, você teria rapidamente algum comentário que você gostaria de fazer sobre isso? Sim, eu não vou, como esse vai ser um tema, a questão de seaworthiness, cargo worthiness vai ser discutido no próximo webinar, eu não vou discutir sobre isso. O que eu queria apenas adicionar ao que o Paulo falou, que como você tem essa alocação de riscos e responsabilidades de uma forma que, do ponto de vista de quem está acostumado com o sistema civilista brasileiro, né, direito civil, você acha que você é o consumidor aqui, portanto, que eu vou ser protegido? Isso não acontece no direito inglês. A alocação de riscos é contratual e, portanto, cada contrato vai alocar risco diferente. Cada tipo de charter party aloca os riscos entre o armador, o afretador e o exportador de forma diferente, né? Através do reconhecimento de barco, aí o exportador entra também nessa alocação de risco. Então, muita coisa que eu vejo, eu e você, Ivan, e Paulo, e todos nós vemos com muita frequência, é que o exportador, quando há, por exemplo, um dano à carga, ele não faz uma vistoria independente. Isso é muito comum.
Ele não toma medidas judiciais no Brasil para poder preservar provas, né, que poderia fazer. Ele não inicia um diálogo com o P&I Club do afretador, né, ou do armador, para ver né, como você vai decidir a alocação do risco, quem é responsável pelo dano, pela avaria da carga, quer seja no embarque ou no desembarque. Então, o que eu vejo não sempre, mas com muita frequência, os problemas que a gente vê é por falta de um posicionamento básico inicial, uma reatividade, né, uma proatividade mais rápida das partes brasileiras, quando tem algum potencial disputa ou avaria do casco, né? Houve uma avaria do casco em si do navio, né? O afretador brasileiro fica esperando a vistoria do armador e não faz uma vistoria independente, por exemplo. Perfeito, perfeito. Eu vou agora passar para a terceira e última parte do nosso contrato, do nosso contrato, da nossa discussão aqui. Eu queria até encorajar a vocês, aí na audiência, se quiserem fazer algumas perguntas, eu tenho algumas aqui, mas eu por uma questão de organização, eu deixaria as perguntas ao final. E já me desculpando, porque o assunto é extremamente rico, né? E já me desculpando se a gente não conseguir responder a todas, eu tenho algumas e responder a todas, mas vamos dar continuidade. E eu queria comentar, eu acho que um assunto que está muito em foco de discussão, e tenho recebido, inclusive, comentários de alguns clientes sobre a questão aí do Evergreen, né? Desse caso do Evergreen que mobilizou aí as páginas dos jornais, vários webinars foram feitos fora do Brasil, no Brasil, várias coisas foram escritas. E uma questão que me chama a atenção é a questão da avaria grossa, né? Quer dizer, do Instituto da Avaria Grossa, que para muitos afretadores, muitos exportadores que firmam contratos de afretamento não conhecem o Instituto, né? Eu lembro bem que uma vez um não advogado e que não conhecia, quando se falou que nós tínhamos uma avaria grossa, comentou como se fosse a extensão da avaria, né? Uma avaria de grande monta, né? Quando, na verdade, a avaria grossa é um instituto e a avaria grossa é talvez um dos institutos mais antigos, né? Se você for, se remete lá. Eu queria aproveitar e pedir ao Paulo, se você pudesse, Paulo, já que há uma dúvida grande sobre esse instituto, sobre como funciona essa contribuição, né? Quer dizer, eu tenho a minha carga para ser transportada e, de repente, eu sou chamado a contribuir, né, nas despesas que forem realizadas, né, em caso de algo que ocorra durante a viagem, né, para salvar o navio e a carga. Então, eu queria que você fizesse algumas considerações sobre esse Instituto da Avaria Grossa e talvez até se pudesse, dentro do contexto que está tendo tão noticiado aí, que é do caso do navio Evergreen. Tá bom. Ivan, você começou observando também, quando eu também dei meus primeiros passos na carreira de transporte marítimo, esse nome, avaria grossa, me incomodava. Haveria avaria fina, ou avaria o que for, né? Esse nome avaria grossa, na verdade, foi o nome que foi adotado aqui no Brasil, o Código Comercial de 1850, escrito na época de Dom Pedro II e ainda em vigor, estabelece ali regras de avaria grossa na lei. Legislações também contenham provisões sobre avaria grossa.
mas, na origem, o termo em inglês é General Average. E esse nome ele remete à ideia do Instituto. É uma média geral. Na verdade, é uma média ponderada em função de despesas, de custos que vão ser rateados segundo uma média ponderada que eu vou comentar aqui ao longo dessa breve fala. A avaria grossa ela vem num contexto de alocação de riscos. Nós falamos isso anteriormente, eu, Celso, você também. E a avaria grossa ela vai endereçar uma situação de risco específica muito que pode ocorrer na aventura marítima, também é um termo jurídico, né? Na expedição marítima. Quando o navio se lança ao mar transportando uma carga, as propriedades ali presentes, a saber, o navio, a propriedade do navio e a carga embarcada, e diria também o próprio frete, mas por razões de simplificação vou excluir da análise, ficando apenas com a carga e o navio, estão compartilhando riscos. E na situação em que há um perigo em que o comandante do navio precisa deliberar decisões que envolvem ou a contratação de serviços extraordinários, despesas extraordinárias, ou até a realização de um sacrifício, os custos de um sacrifício, por exemplo, danificar uma carga em favor da preservação do conjunto, em favor da preservação dessas propriedades. Se isto ocorrer, o custo ou da despesa realizada, do serviço extraordinário contratado ou do sacrifício à carga, vai ser compartilhado proporcionalmente entre a carga, o valor da carga e o valor do navio. Então, assim, vou dar um exemplo aqui que talvez a gente consiga compreender melhor. Isso que eu estou colocando, vocês sabem bem, é de modo muito simplificado, não é? Porque esse assunto é vastamente detalhado nas legislações, mas o que acontece, vale essa observação, é que, na maior parte das vezes, para não dizer em todas as vezes, a avaria grossa acaba sendo tratada de modo contratual, porque os contratos incorporam regras internacionais, a mais importante é a regra de York e Antuérpia, onde ali há um vasto detalhamento de como a avaria grossa é tratada. E eu estou fazendo aqui um comentário assim, bastante simplificado, conceitual, para que quem não conhece o Instituto possa entendê-lo brevemente. Então, vamos admitir um exemplo de um navio transportando grãos, um navio graneleiro, em que surge um incêndio em um dos porões. E aí, para que esse incêndio não se alastre e cause um perigo maior à embarcação e ao restante da carga, o comandante, então, da embarcação, junto com a sua tripulação, decide, então, extinguir este incêndio, colocando água dentro do porão e danificando uma parte daquela carga daquele porão, mas preservando as outras. Houve, então, o prejuízo daquela carga sacrificada. Vamos admitir, para fins de exercício, que este prejuízo causado foi de $1 milhão. Então, esse valor ele vai ter que ser ressarcido. E ele será ressarcido proporcionalmente ao valor da carga e ao valor do navio. Então, vamos assumir aqui, para fins desse exemplo bem simplificado, que o valor da carga toda, inclusive aquela que se danificou, é de $5 milhões. E que o valor do navio é de $10 milhões. Portanto, o conjunto soma 15 milhões. Ora, a carga vai contribuir para o dano à carga na proporção de 1/3, ou seja, 5 sobre 15, enquanto o navio vai contribuir em 2/3, 10 sobre 15. É aí, portanto, essa média ponderada, essa média geral para ressarcimento. Então, isso muitas vezes incomoda aquele que não tem a experiência do transporte marítimo, que ainda não adquiriu esse conhecimento, porque
mas eu não tenho nada com isso. Vamos supor um outro proprietário de uma outra carga diz, eu não tenho nada com isso, eu não causei um incêndio, por que eu tenho que contribuir? Tenho que contribuir porque está previsto no contrato e esse tipo de risco ele é tratado desta forma. Essa é a motivação. Aí volta o ponto que o Felipe comentou. É preciso ter conhecimento do contrato e o que a Márcia falou. Esse conhecimento é acessível, basta buscá-lo. Conhecendo as regras, se sabe os riscos e existe cobertura de seguro para isso. Você comentou, então, a situação do Evergreen, né, que é o caso assim, que está mais inquietando a comunidade marítima internacional. Naquele navio gigante existem milhares de contêineres e dentro daqueles contêineres existem milhares de cargas. O navio, uma vez encalhado, ele não pode permanecer naquela condição. Aquilo representa um risco para a propriedade do navio e para as demais cargas. Então, foram realizadas despesas extraordinárias. Rebocadores foram contratados, foi contratado um serviço de uma dragagem ali, vamos dizer, precária, mas foi necessário fazer alguma dragagem para liberar o navio. Então, essas despesas elas vão ser rateadas na forma de avaria grossa entre todas as partes envolvidas ali, tanto o armador do navio como as cargas embarcadas. Bem resumidamente é isso, mas isso aí, né, como vocês bem sabem, existem muitas obras a tratar desse assunto. Inclusive, me lembro aqui, Ivan, do nosso querido comandante Rusemar, saudoso, um expert nesse assunto aí, internacionalmente, inclusive. Faço aqui as minhas homenagens aí a ele. Homenagens ao nosso Semar, que era ele era o regulador de avaria grossa, né, daqui, credenciado pelo IRB, uma pessoa de extremo respeito, pessoa muito querida de todos nós. Com certeza. Eu tenho muita saudade. Bom, muito obrigado, Paulo, pelas tuas considerações. O Instituto da Avaria Grossa, eu acho que cada vez que vamos falando em cursos de especialidade, nós, inclusive, pertencemos, como é o caso da FGV, que se faz, entre outros, a Avaria Grossa é um capítulo muito importante para entendimento da base, né, que é da aventura marítima, né? Que é o esforço comum para a chegada ao destino da carga e o navio em condições perfeitas. Eu tenho aqui uma questão, uma pergunta que foi levantada, e que é relacionada à questão da qualidade e quantidade conhecida e conhecida e desconhecida. E a pergunta eu acho que perguntou até o Celso, talvez o tornar o Paulo também, como é que é tratado no Brasil e na Inglaterra com referência àquelas cláusulas existentes no contrato, como quantity and quality unknown, que é uma cláusula que se opera muito nos contratos, nos BLs, envolvendo transporte, né, de granéis e também outros tipos de mercadorias. Então, é algo que vem sustentando, vem trazendo algumas dúvidas. Celso, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Ivan, deixa só adicionar a questão de avaria grossa, que a gente não pode se esquecer do Lloyd's Open Form e do SCOPE, que são os termos normalmente utilizados para a determinação de como você faz essa alocação de custos e despesas e quem paga, se é o seguro de P&I, se é o seguro de casco, se é que seguro que paga, quem é o seguro de carga, quem é que vai pagar as despesas de salvage, né? Com relação ao Quantity and Quality Unknown, a gente tem que lembrar que
no Brasil, a realidade é muito mais FOB, né? Então, como a realidade é muito mais FOB, a análise do que é mais comum, o tipo de problema que é mais comum ocorrer no Brasil, e a resolução é a resolução que acontece nos casos de compra e venda baseado em FOB terms, né? Enquanto mas há uma distinção a ser feita com relação aos casos que o exportador está exportando CIF, e nesses casos, se a exportação é CIF e o armador, o rasuramento da BL, dizendo que quantity and quality unknown, dependendo dos termos de pagamento, se os termos de pagamento são baseados em uma letter of credit e a carta de crédito está dizendo que tem que ser clean bill of lading, então não haveria possibilidade de pagamento porque há uma rasura do conhecimento de embarque, por exemplo. Então, há várias possibilidades aqui. Outro exemplo, o pagamento não está sendo feito por letter of credit, mas o pagamento está sendo de forma os termos contratuais de compra e venda determinam que o comprador determina que tem que ter uma BL limpa, senão ele tem direito de não pagar. Por exemplo, nesse caso, ele não tem o direito de não pagar porque a BL não está limpa. Então, você tem que cada caso é um caso. E nos casos FOB, eu vou deixar o Paulo e talvez a Márcia falarem mais, mas no caso FOB, como normalmente você não teria a abertura de uma letter of credit, aí você não tem a necessidade de ter uma letter of indemnity caso haja um rasuramento para poder que a letter of credit seja paga pelo banco. Então, é complexa a coisa, mas eu vou deixar os colegas comentarem mais. Se tu me permitir, você falando aí, me lembrei que no março do ano passado, pouquinho antes da pandemia, nós tivemos o congresso do ICMA, do International Congress of Maritime Traders, que enfim, o ICMA ele congrega os principais árbitros, os mais renomados árbitros marítimos do mundo. Nós tivemos o privilégio de ter esse congresso aqui, né? Foi excepcional. E entre vários materiais que foram divulgados, etc., teve um livro que foi patrocinado pela FGV e, enfim, e também pelo CBMA, enfim. E eu me lembro que eu escrevia sobre esse tema. E é um tema para mim muito caro, porque eu falava justamente sobre unclean bills of lading as a result of damages and shortages during the cargo loading, né? E aí eu problematizava a questão, né? Que é primeiro a questão do BL, a função do BL e a tríplice função, o estado da carga, o caráter de título de crédito, a circularização desse BL, e justamente como sendo um dos principais documentos de uma carta de crédito, o que significa você sujar um BL, um unclean bill of lading, e como esses desdobramentos podem os tipos de disputa resultantes disso. Inclusive, no próprio artigo, eu falei um pouquinho sobre a LOI, né, sobre a Letter of Indemnity, que é algo que o mercado usa, mas tem que ser usado de uma forma muito parcimoniosa, porque pelos resultados que isso pode ter esse instrumento. Então, faço uma análise aqui, nós não vamos ter tempo para discutir isso, mas fica a questão. Você vê como a gente já tem vários itens aqui para um próximo webinar, né? The merge, o Filipe Campos falou, e questões relacionadas a clean bill of lading e os próprios créditos documentários e cartas de crédito. E nessa questão que você colocou, eu queria ouvir alguém, vamos lá, Márcia, você tem alguma coisa a colocar? O Celso comentou do seu papel como consultora nesse assunto e a própria sua experiência. Eu queria saber se você tem alguma coisa a colocar sobre
justamente sobre esse ponto que o Celso endereçou. Em alguns casos que eu participei e vi, concentrando na modalidade FOB, um BL remarcado, por exemplo, por questões de quantidade, por exemplo, discrepâncias pelo que eu entendo, essa discrepância hoje em dia não acontece mais, mas tinha uma discrepância entre peso de draft survey feito pelo capitão do navio ou por alguma representatividade do armador, por exemplo, versus as balanças de fluxo. Né? Então, a gente tinha BLs remarcados antigamente com as diferenças de peso. Né? Nesse momento, o que a gente adotava? A gente adotava medidas judiciais para que obrigasse o agente representante do armador a emitir BLs limpos, ou seja, peso que representava a balança de fluxo aferida pelo Inmetro, para que você conseguisse ter um documento negociável, ou seja, um BL remarcado, um BL sujo, o que ele traz de prejuízo? É um documento que você não tem direito ao crédito sobre uma mercadoria embarcada. Então, essas medidas judiciais eram adotadas e muito problemáticas, porque você está sujeito à jurisdição brasileira em relação a isso, né, não à lei inglesa, e o tempo que isso demandava, né, em quantas instâncias eram analisadas esses processos e quanto tempo você levava com a mercadoria já em viagem e você sem o direito de cobrar sobre isso. Né? É exatamente o exemplo da carta de crédito. Passa a ser um documento não negociável, seu tempo está correndo e você pode perder prazos e o direito da cobrança. Né? Então, dentro da modalidade FOB, e pelo que eu andei consultando, isso não tem ocorrido, por sorte, porque por vezes o juiz pedia depósitos em dinheiro do valor da mercadoria representada no BL e por vezes o depósito da mercadoria física, onde a gente já fala de problemas de capacidade logística, de armazenagem, inclusive, de ter isso separado para a garantia da própria medida judicial. Interessante esse ponto que você falou. Aliás, é muito interessante esse debate que a gente está tendo, porque uma coisa puxa a outra. Né? Você falava, Márcia, me lembrava que essas medidas judiciais que você comentou, que eram extremamente complexas, né? pela sua natureza da discussão. Né? Você vê que isso aconteceu muito, pelo que eu me lembro, no final da década de 80, e era onde, década de 80, 90, né? Principalmente nos portos, ali como Paranaguá, Rio Grande, que são portos enfim, tradicionalmente embarcam granéis e tal, mas se você for ver sobre a equação do contrato como um todo, ele é complexo, porque você acaba tendo medidas judiciais iniciadas aqui, você discute questões que é a capacidade ou a possibilidade do comandante exercer o seu direito de emitir de fazer uma reclamação, né? O unclean bill of lading, né? De sujar o BL, como é utilizado. Então, há uma interferência nesse fluxo normal do processo comercial e do processo jurídico, com desdobramentos lá fora. Uhum. Né? Lá fora, atos praticados no Brasil com desdobramentos lá fora. Então, isso realmente... E o que eu noto, se a gente olhar aí num desenvolvimento, acompanhando um pouco o mercado, eu noto que isso acabou pacificando, né? Ou se contra uma ou outra disputa nesse sentido aqui, mas pacificação. Creio eu, assim, não... Spilling my guess, né? Eu creio que isso se dá, primeiro, em função de um aprimoramento da própria sistema de pesagem, né? Que é das próprias balanças. Então, houve uma pacificação aí entre o draft survey, né? E
as As medidas balanças de de fluxo. balança e a acuidade com a própria tecnologia, né? Porque, há de se fazer um parêntese, para aqueles que conhecem bem esse transporte, já sabem que isso é natural, mas para aqueles que não conhecem muito, existe também aquilo chamado que é a quebra natural, né? Que mercadorias são mercadorias chamadas que têm uma variação higroscópica, né? De umidade, né? Você, ao embarcar, você tem uma umidade aqui, e aí você passando por várias condições atmosféricas, condensações, etc., e ela pode, num volume enorme, isso representar aí em torno, às vezes, de 0,5%, 1%, ou até mais, né? de diferença entre o peso embarcado e o peso entregue, né? Mas por condições muitas das vezes naturais. Mas se você pegar um navio inteiro sobre isso, um graneleiro, esse 0,5%, 1%, 2%, 3% que seja, é um volume de soja muito grande. E se você pegar isso num contrato de longo termo, né, de entrega, com embarques mensais, que seja, com 2 anos, isso aí, o volume de perdas e discussões resultantes disso é muito grande. O Celso levantou o braço para... Só rapidamente adicionar que esse problema, obviamente, é um problema que pode ser resolvido em termos contratuais, né? Você pode ter uma cláusula no contrato de afretamento dizendo que a BL não pode ser, que a quantidade tem que ser aceita de acordo com tal porcentagem de discrepância e que o armador não pode emitir uma BL com esse tipo de rasura. Você pode ter um termo contratual desse. E, ao mesmo tempo, no contrato de compra e venda, você pode ter um termo contratual no contrato de compra e venda dizendo que a pesagem de um terceiro é a pesagem final para a questão de termos de pagamento de uma carta de crédito. Então, esse problema ocorre porque não deveria ocorrer se há uma expectativa desse tipo de variação. Se há uma expectativa desse tipo de variação, de pesagem, você pode resolver isso com termos contratuais. Mais uma vez, o contrato aí estabelecendo de quem é a responsabilidade por essa quebra. A gente tem naturalmente essa quebra durante toda a cadeia de transportes intermodal da mercadoria, da fazenda até o porto. Mas em cada momento dessa movimentação desta carga, você tem alguém responsável por essa quebra. Porque você tem, no caso da parte do transporte interno, todas as notas fiscais suportando toda essa parte de transporte e acompanhando isso. Então, mais uma vez, a gente fala de cláusulas contratuais bem escritas e estabelecendo responsabilidade, direitos e obrigações de cada parte. Acho que estando isso muito claro e bem entendido, não existe tantas disputas assim, né? Desnecessárias, né? Vamos dizer assim. Eu assim, até estava pensando, o Márcio, quando você estava comentando, na verdade, a bem da verdade, o contrato de compra e venda, tá? A base, a essência dele é distribuir a responsabilidade e estabelecer questões fundamentais que depois, obrigatoriamente, vão para dentro do contrato de transporte, né? Porque para haver uma harmonização, por exemplo, não há o que se falar na questão de demurrage, por exemplo. Isso é algo que tem que ficar claro em quem compra, quem vai pagar isso, como é que isso funciona, né? E assim como as condições da carga, como ela vai entrar, o volume é justamente o quanto de umidade essa mercadoria, no caso de soja, ela é admissível, né? Na quarta-feira, quando a gente for falar um pouquinho sobre um grupo que vai falar um pouco sobre seguro e também o Wagner e tal, a gente vai justamente comentar um pouquinho sobre avarias que são constatadas no momento em que a carga vai
ser embarcada, né? Falando em granel, falando em container, enfim, de cargas ou outros tipos de cargas celulosas, que seja bobinas siderúrgicas, né? E de produtos siderúrgicos. Então, são questões muito típicas que você apresenta a carga, né, para embarque, e essa carga, naquele momento, ele não espelha aquela condição que eu fui instruído, eu fui contratado para transportar. Então, pelo princípio de que o transportador tem que entregar a carga nas mesmas condições das quais ele recebeu, o clausular um BL, né, o remarcar um BL, ele se torna uma questão de preservação, né, de um direito que é ao transportador marítimo. Então, eu acho que essa coisa do unclean bill of lading e as damages por shortage, por avarias e tal, isso demandaria talvez até um seminário específico sobre o assunto. Bom, nós estamos já nos últimos minutos. Eu tenho aqui algumas perguntas ainda que foram feitas. A gente ainda tem mais uns 12 minutos para a gente encerrar. Eu queria te fazer uma pergunta, talvez que vem sendo brevemente, Paulo, se fosse possível, que é a questão do uso do BL eletrônico, que isso é algo que vai aí mudar um pouco o mercado, que é outra questão nova. O que você tem a me dizer, Paulo, sobre o BL eletrônico, aonde nós andamos, como é que o mundo está andando e como é que aqui no Brasil está andando? Eu tenho visto empresas que já estão estruturadas, né? E adaptação, inclusive, na tramitação do BL junto às várias autoridades aí e partes, enfim, terminais, etc. O que você tem rapidamente a me colocar aí? Foi uma das perguntas, inclusive, que foi colocada aqui pelo pessoal. Tá bom. Ivan, é inevitável, né, que a gente venha a ter no comércio internacional, inclusive no comércio internacional de grãos, todo o processo por meio de sistemas eletrônicos, o que inclui o BL. Assim, bem rapidamente, o que a gente coloca. Já é praticado no setor. Então, na área de contêineres, grandes transportadores de contêineres já estão usando opcional para os clientes o uso do BL eletrônico. Esses sistemas de BL eletrônico são aprovados pelo Clube P&I, portanto, há toda uma garantia. A lógica de funcionamento do sistema eletrônico é igual à do papel. É permitido fazer endosso, inclusive é permitido que o sistema, o que está em formato digital, seja convertido para papel. O sistema prevê isso. Alguns contratos de afretamento já estipulam cláusula para o fretador aceitar o uso do BL eletrônico, a Binco tem essa cláusula. E, por fim, eu destaco que as grandes trading companies na área de grãos, elas constituíram uma sociedade específica chamada Covantes para estruturar todo o processo de comércio eletrônico, todinho, do início ao fim. Isso também vai passar pelo BL. Então, é uma tendência inevitável, né? E benéfica para o sistema. Cada vez que a gente traz uma discussão aqui, dá vontade de fazer um novo seminário, né, sobre o tema, porque são muitas questões, muitas coisas que eu estou tendo que filtrar as perguntas assim e tentar agrupar, né? Mas eu tenho algumas perguntas interessantíssimas, enfim, de várias pessoas. Eu vou me referir a uma do Roberto Leandro, né, do qual eu conheço. Como vai, Roberto? Meus cumprimentos. O Roberto, ele trabalha muito nessa área de
justamente tem uma larga experiência em comércio internacional, e ele direciona essa pergunta à senhora Márcia. O foco da associação em preparar contratos de compra e venda em base fora é devido ao receio dos exportadores e embarcadores em assumir responsabilidades pelo transporte marítimo, ou advém a imposição por parte dos compradores, no caso de grãos, grandes grupos internacionais. Ou seja, acho que você entendeu a pergunta, né? Uhum. É isso que nós estamos discutindo todo o tempo aqui. Não só os custos, mas como eu trazer para a minha operação certas responsabilidades e obrigações maiores, né? E de um lado e de outro lado o mercado, tal como ele é. Então, eu queria que você fizesse, se possível, uma rápida análise aí, já que nós estamos finalizando o nosso tempo. Acho que tem uma junção e conjunção de vários fatores, né? A gente tem a questão da análise de risco, da parte de conhecimento de todo o processo e de toda a cadeia, como a gente mencionou em vários momentos do processo. A gente tem a questão da capacidade logística e de armazenagem nos portos, então nem sempre temos capacidade dos exportadores, um único exportador, e pelo sistema mesmo do mercado, que é basicamente sistemas de pools nos portos, de termos vários exportadores e cada um deles não poderia ser afretador de um pedaço de um navio, por toda essa gama de trabalho e demandas de contratos individuais que poderia ter. Não é como um container, né? Então, tem uma característica do próprio mercado, eu acho que tem uma questão de capacidade logística, de armazenagem e de carregamento, a questão dos terminais em pools, no nosso processo, no processo de grãos, e acho que muito da parte de análise de risco, por causa da falta de investimento nisso também, né? Na falta de conhecimento de toda a cadeia e da possibilidade de você assumir, óbvio, riscos e responsabilidades, mas a possibilidade de fazê-lo. Eu acho que esse esquartejamento de exportadores para uma única embarcação, talvez remete que você tenha um único comprador final da mercadoria FOB que troca de papel sendo afretador para o destino, né? É uma característica do próprio negócio, né? Não que não possa ser diferente, não que também não esteja se transformando, né? Que tenha grandes exportadores também que estejam fazendo toda a cadeia, né? Que é o sonho de consumo de qualquer empresa trading no mercado, né? Márcia, muito obrigado. Pessoal, infelizmente, eu tenho várias perguntas aqui. Eu queria agradecer a você, eu queria abrir 10 segundinhos para cada um fazer suas considerações finais. Faltam 3 minutos para o final, e enfim, eu começaria com a Márcia, se você pudesse rapidamente fazer as suas considerações finais, Márcia. Acho que, voltando de novo à questão de conhecimento, workshops, palestras, como uma bancada como essa, acho que a gente chega à conclusão que nunca é tarde para aprender e nunca é tarde para ensinar, né? E eu acho que isso só engrandece, e eu acho que é sempre importante a gente ter pessoas com quem possam trazer informações e engrandecimento para o nosso, como indivíduo, como profissional. Eu só tenho a agradecer pelo convite e aos meus colegas de workshop hoje. Esses barulhos que vocês vão ouvindo é justamente de algumas perguntas que estão acontecendo. E, infelizmente, pessoal, Celso, eu queria que você poderia rapidamente fazer as suas considerações finais. Para usar uma expressão meio de criança, né? Quem não arrisca, não petisca, né? Então, obviamente, quanto maior o risco, né, maior provavelmente será o valor agregado e o lucro do exportador. Mas, para isso, você tem que sair daquilo que é o mais conhecido, né? E, portanto, tomar mais risco, porque não são contratos praxe dentro do mercado brasileiro. Mas eu acho que o futuro, sem dúvida, na minha humilde opinião, aponta para que haja uma maior diversificação na exportação brasileira.
E, para isso, vamos ter que aprender os termos contratuais internacionais mais diversos que existem e estão disponíveis no mercado e são utilizados há muito tempo, mas só que, infelizmente, no Brasil não foram utilizados no passado, mas serão utilizados no futuro. Isso. Obrigado. Excelente. Eu passo a palavra para o Felipe. Por favor, Felipe, suas considerações finais aí. O microfone, né? Não sei por que eu sempre tenho que ser quase o último, aí não tem mais nada para falar, mas eu concordo com a Márcia, eu acho que, aliás, e com o Celso também, nunca é tarde para aprender, existem uma enormidade de possibilidades, os exportadores não tenham medo de enfrentar aquele navio, os armadores não mordem, tá? Mas procurem realmente a saber, aprender o que vem por trás daquilo tudo, e caso precisem de ajuda, tem Márcia, tem Calquinquet, tem Celso, tem eu, tem todo mundo aqui entre esses panelistas para tentar ajudar da melhor forma possível. Obrigado a todo mundo, obrigado a Calquinquet e boa sorte a todos. Paulo, para encerrar. Queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, porque foi muito gratificante aqui trocar com você, com a Márcia, com o Celso e com o Felipe. A gente compartilha, mas aprende mais ainda, né? Eu acompanho também a fala de cada um dos que me antecederam, porque o tempo pede, né? Nós estamos nesse século XXI, um século de transformações, e aquelas estruturas cristalizadas do passado, elas não resistem mais. O tempo é de mudança. Essa é a minha mensagem. Então, a mudança ela vai ser bem feita quando ela é feita com conhecimento. E, a título de exemplo, eu compartilho o que vem acontecendo no setor de granéis líquidos, onde o que a gente observa é que empresas que tradicionalmente estavam arraigadas na modalidade FOB estão partindo para o afretamento. No setor de granéis líquidos, a gente tem visto isso, a gente tem sido contratado por clientes solicitando nossa assessoria para isso, e fica aí como um fator de inspiração para o setor também de granéis sólidos, porque o benefício compensa o risco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para finalizar, e todos nós temos nossos compromissos, mas eu não poderia deixar mais uma vez agradecer, mas não só agradecer, dizer que o prazer que é de participar de uma sala como essa, porque é uma coisa que a conversa flui, né? Conversar com pessoas experientes dentro do mercado, com visões, e eu acho que eu tive a sorte de acertar, da gente conversar com vamos dizer, pessoas com operadores de contratos, né, como Márcia e Felipe, com o Celso falando um pouquinho sobre a visão inglesa, Paulo como advogado também. Então, acho que isso é o tipo de trabalho que a gente tem que incentivar, porque, afinal de contas, eu sempre brinco que, quando a gente chega num estágio da vida, a gente quer partilhar. Eu acho que é um sentimento de todos nós que estamos aqui. Não só o lado profissional, não, é aquela coisa da energia, né? Os conhecimentos que a gente recebeu, né, ao longo do tempo, e poder transmitir isso para frente, né? Eu acho que isso é muito, muito bom. Eu sempre tive envolvido aí com magistério, enfim, faculdade, dava aula, dei aula, PUC, comercial e outros, pós-graduação e tal. Então, eu acho que essa coisa do incentivar o ensino é um negócio que é muito caro, muito importante para a gente, e o escritório aqui tem dado muito, tem tentado fazer isso muito, tanto a nível interno, né, como cada vez mais, enfim, criar ambientes de discussão e de disseminação do conhecimento de forma geral. Mais uma vez eu agradeço, um bom dia a todos, um bom final de semana, e nos vemos, então, na próxima sexta-feira
para falar um pouquinho sobre os seguros, né? Que é algo tão importante nos contratos, né? Muito obrigado, então, a todos e nos vemos sexta-feira. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.